Olá pessoal, começamos agora então a nossa aula número 2. Começamos a falar então sobre pele e anexos, ou pele e seus anexos, né? Aquilo que está anexo à pele. Tá? Bom, primeiramente dizer que a pele dos animais ela tem uma importância, né? Ela tem uma função muito importante que é proteção. E quando falamos em proteção, são 3 tipos de proteção. A proteção mecânica, contra um risco físico, contra um risco, um traumatismo especificamente. Nós temos ainda uma proteção química e uma proteção física. Tá joia? Então são 3 tipos de proteção que nós conferimos, né, quando falamos em proteção de forma geral. Né? Ela se diferencia em mecânica, química e física. Bom, outra função importante, talvez uma das mais importantes, é o controle da temperatura corporal. Alguns animais, né, os mamíferos de forma geral, fazem o controle da sua temperatura interna. Então, o meio ambiente em si vai influenciar a temperatura dos animais. Mas o meio interno consegue se fazer um controle. Então vamos supor, se o animal estiver num ambiente fechado e esse ambiente fechado estiver com uma temperatura alta, o organismo desse animal começa a desencadear mecanismos para tentar compensar, para tentar resfriar esse ambiente interno. Isso acontece no inverso. Então, se o animal estiver num ambiente muito frio, ele começa então a entrar num processo de queimar caloria para justamente fazer com que a temperatura interna aumente. Né? Então, esse controle de temperatura que os animais possuem, ele é muito importante. É um mecanismo que a pele tem uma função primordial. Né? Tá aí o caso de quando você está com frio, né? Os pelos ficam todos eriçados, ficam arrepiados. Isso tem um sentido, né? As extremidades ficam frias, isso não é por acaso, né? Então, extremidade fria, ela é importante porque sequestra o sangue das extremidades, das pontas dos dedos, do focinho, do nosso nariz, para dentro dos órgãos vitais. Então, o fluxo sanguíneo ele vai para os órgãos mais importantes. É melhor você perder um dedo do que perder um rim por falta de circulação sanguínea, né? Por falta de oxigênio. Então, por isso que as extremidades são as primeiras a congelar. E o frio faz com que, inclusive, podemos perder a ponta dos dedos, né? Tanto dos membros anteriores quanto dos membros posteriores. Então, é muito importante o controle da temperatura. E o inverso também acontece nos animais quando o animal está num ambiente muito quente. Né? Então, quando sai com o cavalo durante o dia, anda com ele a manhã inteira, quando você para, o pelo do animal está todo molhado. Ele está molhado não é por acaso. As glândulas sudoríparas, essas glândulas que produzem suor, vão tentar refrescar esse animal, baixar a temperatura desse animal. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Mas é importante termos esse entendimento do que é o controle da temperatura de forma geral. Né? Bom, a terceira função é uma função importante voltada para as aves, mas também está ligado à pele e seus anexos, que é a locomoção. As penas, então, favorecem a locomoção desses animais de forma geral. Então eles conseguem se locomover através das penas. Além das penas, existem outros mecanismos, aí principalmente a questão dos ossos pneumáticos, né, que são aqueles ossos que dão leveza, nós já vimos na aula passada sobre isso, e os sacos aéreos. Nós vamos ver aí em breve, quando as aulas voltarem, nas nossas aulas de necrópsia, que nós vamos ver a questão dos sacos aéreos, os ossos pneumáticos, que favorecem muito a questão da leveza dos animais para conseguir alçar voo. Bom, outra função importante, a quarta função, é a nutrição. Então, não a pele, mas sim seus anexos, as glândulas mamárias, as glândulas que vão produzir leite para esses animais, né? Então tá aí uma fotinha aí do leite Tetra Pak, né? Um leite UHT, uma caixinha Tetra Pak. Então, na verdade, essa nutrição ela acontece pelas glândulas anexas que estão na pele. Essas glândulas, são células diferenciadas
que produzem um líquido nutritivo que é o leite. O leite é extremamente importante para os animais naqueles recém-nascidos, cada animal vai ter um tempo de produção de leite, né? Quando falamos em bovinos produtores de leite, tem um tempo correto para esse animal produzir leite. Então, quando você coloca esse animal para produzir leite durante 10 meses, durante 9 meses produzir leite, com toda certeza você vai cansar essas glândulas mamárias. Então, muitas vezes, em produtores que não têm tecnologia, que não têm a assistência de um médico veterinário, a vaca produz leite enquanto ela está gestante, enquanto ela está gestando um outro filhote, então acaba de parir um filhote e o outro está aumentando. Então, você acaba gastando essas glândulas mamárias. As glândulas mamárias precisam de descanso para que elas voltem à sua normalidade e produzam. Uma das coisas que é o objetivo das glândulas dos animais que produzem, né, dos bovinos que produzem leite, que é o pico de lactação. O que se busca, né, é uma boa nutrição para que tenha um pico de lactação. Para ter pico de lactação é importantíssimo que esses animais façam um repouso. E esse repouso é o momento que ele vai parar de produzir leite por um momento, né? Bom, a quinta função é a função sensorial. Nós vamos ver que a pele tem mecanismos sensitivos que vão estar ligados à parte sensorial. Então, na pele existem mecanismos que vão sentir, né, a presença de um outro indivíduo, a presença de um alimento, né? Então, esses animais eles podem não enxergar, mas eles conseguem sentir essa parte sensorial, né? E bom, e ainda na pele, né, nos seus anexos, existem aqui a questão de acúmulo de substâncias de reserva. E aí falamos basicamente em gordura. Gordura nada mais é do que reserva nutricional. Animal que consome mais do que ele precisa, ele gasta e o que sobrou ele guarda. E ele guarda em forma de gordura. A poupança que os animais conseguem fazer é basicamente acúmulo de gordura. Animal que ganha peso quer dizer que está comendo acima do que ele precisa. Às vezes isso é objetivo, se for um animal de produção. Se não for um animal de produção, isso é prejudicial, isso não é desejável. Então nós temos que colocar na balança o quanto o animal come, o quanto ele está produzindo e o quanto ele está armazenando. O animal ele entende que ele consome o que ele precisa, o que ele não precisa ele guarda. Por quê? Vai haver momentos de escassez de alimento. Esse animal ele foi desenvolvido, ele cresceu, ele se adaptou justamente para ficar no meio ambiente, não para viver no confinamento, certo? Então, nesse confinamento, você não vai ter diminuição de alimento, ou pelo menos não é desejável que tenha, embora muitas vezes isso acaba acontecendo, né? Principalmente nos animais que são criados aí a pasto, tanto em produção de leite quanto em produção de carne, há um momento de escassez, momento em que há menos chuva, menos produção, menos precipitação, menos chuva, temperaturas mais baixas, não há volumoso, ou há uma redução do volumoso, de capim de forma geral. Então muitas vezes o produtor não consegue suplementar o coxo desse animal, esse animal perde as suas reservas. Então ele ganha reserva no momento de verão, que tem muita chuva, que tem muita oferta de alimento, chega uma hora que ele vai usar essas reservas. Por isso então é importante que esse animal tenha essas reservas nutricionais, lógico que não em excesso. Bom, e ainda falando em pele, continuando falando em pele, de maneira geral, a dermatologia, vamos escrever aí, o que é dermatologia, isso é importante anotar, é o estudo da pele como forma geral, né? A dermatologia é a ciência que vai estudar dermato é pele, tá? É o primeiro lugar em atendimento na medicina veterinária. Então, quando vocês fizerem estágio, para quem não está fazendo e para quem está fazendo já enxergou isso, mais de 80% dos atendimentos na clínica, eles são voltados para a dermatologia. Pode não ser a queixa principal, pode não ser a principal queixa do proprietário, ou do tutor desse animal. Esse animal está vindo por um outro motivo. Esse animal está vindo para fazer uma vacina de rotina. E quando você olha a pele do animal, ele tem um problema dermatológico, ele tem uma dermatopatia.
Então, dermatopatia, dermato é pele, patia é doença. Então, ele tem uma doença de pele. Esse animal tem uma sarna negra, ele tem uma sarna vermelha, ele tem uma escabiose, tem uma demodicose. Esse animal tem uma dermatofitose. Dermatofitose, dermato é pele, fito vem de fungo. Então ele tem um fungo na pele, ele tem um problema dermatológico bacteriano, né? Muito caracterizado como piodermatite. Pio é pus. Pus está ligado à infecção bacteriana, tá? Então piodermatite, dermatite por bactéria. Dermatofitose é uma dermatite por fungos, né? Então nós temos várias causas, muitas vezes o proprietário nem se incomoda, mas o veterinário sinaliza, olha, esse animal não pode ser vacinado nesse momento porque ele tem um problema dermatológico. Tem que tratar esse problema dermatológico e aí depois sim fazer a vacina. Ou de repente fazer a vacina e tratar simultaneamente, se for uma coisa mais simples. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Bom, ainda falando em dermatologia, né, por ser o primeiro lugar de atendimento, existe Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária, exige uma especialização, é muito complexo tratar animais com problemas de pele, né? E ainda a pele de forma geral, ela pode ser via de administração de medicamentos, de fármacos. Vamos escrever então isso é importantíssimo. A pele, ela pode ser via de administração de fármacos. Então eu posso dar um medicamento pelo animal, não pela boca, e sim através da pele, né? Essa via de aplicação, ela tem uma via, um nome. O nome é Puron. Puron, então, são aqueles medicamentos. Um exemplo aqui é o Topline, para os bovinos. O Topline é um medicamento que é aplicado na pele desses animais. Ele é lipossolúvel, ou seja, ele dissolve na gordura. Então a pele absorve esse Topline, cai na corrente sanguínea e ele tem a sua eficiência para eliminar ectoparasitas. Ectoparasitas são aqueles parasitas que ficam na pele do animal. Pulga, carrapato e por aí vai. O Topline ele está voltado basicamente para a eliminação de carrapato em bovinos. E aí tem um outro medicamento aqui em cima, que é o medicamento da Bayer, né? Não é um medicamento novo, é um medicamento mais antigo, que é o Advocate. O Advocate é um medicamento que ele faz o controle tanto de pulga, carrapato, de sarnas de forma geral, né? As diversas formas de sarna, e ainda tem uma eficácia para eliminação ou para espantar alguns tipos de mosquitos. Bom, existem outras vias de administração através da pele, que são medicamentos administrados transcutâneo. Então, transcutâneo são aqueles medicamentos que são administrados emplastrado, ou seja, uma espécie de um adesivo. Então, eu consigo usar medicamento Puron, que eu vou administrar esse medicamento em cima da pele e ele vai ser absorvido, ou então, um exemplo aqui está a questão do medicamento em forma de adesivo transdermal. Então, fentanil é um analgésico, inclusive um analgésico dos mais fortes que existem. Ele é 1000 vezes mais forte que a morfina. Então, eu faço em forma de adesivo e ele vai sendo absorvido ao longo do tempo. Já existem anticoncepcionais em forma de adesivo para seres humanos, né? Para as mulheres tomarem, não necessariamente tomar medicamento, e sim você usar pela pele em forma de adesivo. Já existe chip de liberação, ou seja, embaixo da pele, via subcutânea, coloca um chip e esse chip vai liberando, né, gradualmente esse medicamento na corrente sanguínea para que a mulher não precise tomar todo dia o medicamento. Então, já existem formas de administração de medicamentos através da pele que não necessitam ser administrados pela boca. Agora, por que eu vou administrar o medicamento pela pele e não pela boca? Lembra de farmacologia, aquela história de metabolismo de primeira passagem, quando passa no fígado, o fígado vai lá e sequestra um pouquinho para ele? Então isso é muito importante, você não tem esse mecanismo, esse metabolismo de primeira passagem. Então, obviamente, aquilo que vai para a pele é absorvido, ele cai na corrente sanguínea e ele vai ter sua funcionalidade. Bom, lembrar ainda que a pele
ela é ainda, né, principalmente nos bovinos, ela é muito bem utilizada, comercializada pela indústria do couro. E no Brasil, isso é muito importante, vamos anotar isso, hein? Isso é muito importante. No Brasil, o couro dos bovinos brasileiros, ele é desvalorizado. Por que o couro no Brasil é desvalorizado? Porque os animais, na sua grande maioria, eles são criados de forma extensiva. Criação extensiva é aquela que fica no pasto. Compro o bovino, coloco no pasto para ele engordar. Suplemento pouca coisa no coxo e o resto ele fica no pasto. Ele ficando no pasto, comendo braquiário, comendo um outro capim, que seja qual for, ele vai estar sujeito a principalmente traumatismos. Então, couro é pele. Se eu pego essa pele e faço um corte, se esse animal passa, por exemplo, no arame farpado e corta a pele, essa pele vai cicatrizar. Essa pele cicatrizada não vai ser igual uma pele que está íntegra. Então, essa cicatriz é basicamente o que acontece na nossa pele, esse couro cicatrizado, essa pele cicatrizada, esse couro já está desvalorizado. Eu não consigo usar esse couro da mesma forma do animal que fosse criado de forma intensiva, que não vai ter risco de traumatismo nenhum. Outra coisa importante que desvaloriza o nosso couro, o couro dos bovinos brasileiros, é o berne. Vamos anotar isso, hein? Berne desvaloriza o nosso couro. O couro do bovino brasileiro, bovino criado de forma extensiva. Por que desvaloriza? Lembra que o berne é uma mosca que ela vai colocar os ovos, esses ovos eles vão eclodir, vão fazer um buraco na pele, vai eclodir esse ovo, essa larva vai fazer um buraco na pele e vai se alimentar até chegar uma hora que vai ficar maduro o suficiente e cair no chão, né? Resumir o ciclo do berne que a gente vê mais para frente. Mas só para entender que o berne faz um buraco na pele. Berne tem uma diferença da miíase. Berne é uma larva para cada buraco. Então essa larva ela vai crescer, vai se desenvolver e quando tiver maduro o suficiente ela sai desse buraco, ou seja, faz um buraco no couro desse animal e aí esse berne completa o seu ciclo no chão. Então o berne ele desvaloriza o nosso couro. O couro do bovino brasileiro, juntamente com o traumatismo de forma geral. Isso faz com que eu perca valor agregado nesse produto. Tudo bem? Tá? Vou perguntar isso, hein? Bom, e aí então, existe ainda a constituição tegumentar, ou do tegumento. Tegumento vem de tegere. Tegere é de revestir, tá? Então, tegumento é o revestimento que nós temos na pele. Bom, a constituição básica é pele e anexos da pele. Pele e anexos. Nos anexos da pele, a gente vê que tem algumas diferenças, né? Epiderme, derme. E os anexos da pele, e aí sim eu tenho as glândulas, e as glândulas são diferenciadas em 3, sudoríparas, mamárias e sebáceas. E ainda existe uma outra variação dos anexos da pele, que são os fâneros, tá? Fâneros são anexos da pele. Unha, pelo, pena, coxim, bico, barbela, crista e por aí vai. Tudo bem? Tá? Então, anexos da pele, duas classificações, glândulas e fâneros, tá? Glândulas sudoríparas, mamárias e sebáceas, fâneros, unhas e demais. Tudo bem? Bom, e aí então, para a gente terminar a nossa aula de hoje, tá? A pele, de forma geral, ela tem 3 subdivisões. Então, quando eu falo em pele, eu tenho 3 subdivisões. Eu tenho a epiderme, epi quer dizer em cima, tá? Então, é em cima da camada da derme. Epiderme é a camada mais superficial. A derme é a camada mediana. E a hipo quer dizer abaixo. Então, epi é em cima, derme e hipo quer dizer abaixo da derme. Tudo bem? Então, epiderme, derme e hipoderme. Tudo bem, pessoal? Então, aqui a gente encerra a nossa primeira parte dessa aula número 2, tá joia? Não esqueçam, pessoal, quando assistirem essas aulas comentadas, vão fazendo as anotações.
essas anotações vão ser importantíssimas para usarmos lá na frente na nossa atividade avaliativa. Tudo bem? Acabando a aula número 2, eu faço uma atividade avaliativa que eu vou passar para vocês. Tá ok? De antemão, obrigado por todos e uma boa noite.